Depois de tocar uma das vinhetas mais legais de programa de esporte que eu conheço, seja muito bem-vindo, boa noite, amigo teleinternauta de todo o Brasil e do mundo. Estamos na 11ª edição de 2011 do Esporte na Rede, para falar muito de Brasil. Brasil que nessa semana foi mal em tudo, perdeu no vôlei, foi eliminado do Campeonato Sub-17, a seleção brasileira pelo Uruguai, as meninas, uma desclassificação lamentável contra os Estados Unidos, infelizmente, mais uma vez, síndrome de vira-lata. Isso acontece, é a minha opinião, muita gente não concorda, síndrome de vira-lata sim, tinha uma jogadora a mais, estava ganhando e conseguiu tomar um empate no finalzinho do jogo e aí acabou sendo desclassificada nos pênaltis, o emocional pesou, mas e a seleção principal, claro, que acabou só empatando contra o Paraguai na Copa América. Copa América dos empates, diga-se de passagem, né? Tá mais pra Zebra América do que pra Copa América. Mas hoje, seja muito bem-vindo novamente, eu quero sempre reforçar o convite a você. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B e também um pouquinho da Fórmula 1. Dessa vez o Vettel não ganhou, mas ainda continua líder. E, claro, para tocar comigo esta noite o programa aqui, eu tenho um time de primeira linha, ele que volta da Argentina, hein? Você já vai saber quem é aqui, uma convidada hoje, convidada muito especial, mas antes quero apresentar aqui a nossa simpatia da bola, Luciane e Bruno. Muito boa noite, Luciane. Boa noite, Leandro. O internauta sempre é muito bem-vindo e você vai falar como é que ele faz para participar aqui, não é? Boa noite, Leandro. Boa noite, meu querido Reinaldo Leiva. Boa noite a nossa convidada, que daqui a pouco o Leandro fala com vocês, ok? Bom, como sempre você sabe que você tem 2 canais diretos de comunicação aqui com o programa. O primeiro, claro, é pelo site da UpTV. Do lado direito tem a opção Participe. Aí você pode mandar a sua pergunta ou a sua dúvida para a nossa convidada, ok? Mas se você também estiver aí navegando pelo Twitter, você pode também mandar a sua pergunta via Twitter, no @UpTVWeb, @UpTVWeb. Ou se não, para a nossa hashtag do programa, que é Jogo da Velha Esporte na Rede. Jogo da Velha Esporte na Rede. Aí, como está aparecendo na sua tela neste momento. Ou se não, se você quiser também entrar em contato com a gente fora do ar, você pode estar mandando também a sua dúvida, a sua foto, né, Leandro? Então, torcedor na rede. Exatamente. E claro... A piada do internauta. Sim. E no e-mail uptvesportnarede@gmail.com. Tá? uptvesportnarede@gmail.com. Legal. E quem participa com a gente sempre responde uma enquete. Qual é a enquete desta noite, Luciano? Bom, a enquete de hoje é a seguinte. Como você classifica o futebol da seleção brasileira? Você classifica como péssimo, ruim, médio ou ótimo? Péssimo, ruim, médio, bom Exatamente. ou ótimo. Está lá o Luquinha falando, batizado por Reinaldo Leiva. Tá, deixando bem claro que aí na sua direita, na opção enquete, né, Leandro? Isso. Daqui a pouco eu volto para passar o resultado para você. A gente vai colocar essa enquete, ela vai ficar por uma semana, logo após o programa você vai poder votar e a gente vai discutir bastante aqui. Então vamos, já que é hora de opinião, vamos ouvir a opinião dele que foi para a Argentina, esteve em loco acompanhando vários dos fiascos da seleção brasileira. Reinaldo Leiva, comentarista show de bola. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Luciano. Boa noite. Convidado que você vai apresentar daqui a pouco. Em especial você, amigo teleinternauta aqui da UpTV, que acompanha o Esporte na Rede. Verdade, do grande Leandro. Eu realmente fiquei muito triste nesse final de semana. Final de semana negro para o esporte brasileiro. Eu que sou um torcedor contumaz do esporte brasileiro, pode ser bolinha de gude, peteca, o que for, eu estou torcendo para o Brasil. Mas infelizmente o desempenho começou no sábado com uma derrota acachapante no Sub-17 por 3-0 para o Uruguai. O Brasil que tinha várias revelações. Pesou a ausência do Adrian, que para mim é o melhor jogador desse time, do Flamengo. Ele que lembra um pouquinho o Zico na aparência, alguns lances, guardadas as proporções. E depois a péssima atuação do Brasil, menos mal que achou um gol no final. E aí no domingo, a questão do futebol feminino, eu estava até conversando com a nossa convidada aqui antes da gente começar o programa. Eu acho que é uma coisa do esporte, não dá para dizer que é complexo de vira-lata, como você disse. Tem Dá que ter sim, senhor. Mas eu acho que não, porque se a gente pensar que não há incentivo, não é patrocínio, a CBF, vamos ser bem claros, está pouco se lixando para o futebol feminino. Essas meninas são guerreiras e vão longe demais. Falhas aconteceram, sim, dentro de campo, mas é do jogo. O Brasil poderia ter ganho, poderia a nossa goleira Andréia ter socado aquela bola,
que acabou sendo gol de cabeça, e aí teria o Brasil ganho. Né? E no vôlei é a mesma coisa, o Brasil multicampeão no vôlei, tentou a 10ª conquista da Liga, não deu, perdeu para um time à altura que foi a Rússia. Isso é do esporte. Agora, a seleção brasileira de Mano Menezes, essa sim, para mim está decepcionando muito. Com jogadores acima da média, não pode apresentar futebol tão pobre, e aí depois a gente comenta alguns fatores que, na minha opinião, estão levando esse desempenho pífio até aqui da seleção brasileira. A gente vai falar de Copa América já. Eu concordo com você, tudo que você disse sobre a seleção feminina no aspecto de incentivo ao esporte, de que elas são guerreiras, concordo plenamente. Elas muitas vezes fazem muito com nada, concordo absolutamente com isso. Mas de 25 partidas, de 29 partidas, perder 24 para os Estados Unidos, eu não admito. Me desculpa, mas isso foi complexo de vira-lata no fim. Sabe por quê? Porque a mentalidade, às vezes, das norte-americanas, ou da filosofia dos norte-americanos em geral, que tem uma filosofia sempre de ser o winner e nunca ser o loser, nisso pesa também, sim senhor, como pesa a mentalidade europeia, muitas vezes nesses casos, que é uma mentalidade mais conservadora, que sabe compreender a situação do esporte. Aqui, às vezes, a gente tem a síndrome de eu tô ganhando e eu fico apavorado. Então, faltou trabalhar não o futebol, não a parte técnica, até na parte do incentivo, que elas conseguiram superar e jogaram muito bem, porque elas têm futebol para isso. Faltou, sim, a parte psicológica. A parte psicológica precisa ser resolvida na seleção brasileira feminina. Deixa eu apresentar a convidada de hoje, desta noite, que está aqui com a gente. Hoje eu tô com medo de tomar cartão vermelho e ser expulso aqui do estúdio, porque hoje nós temos uma árbitra auxiliar, mais popularmente conhecida como Bandeirinha, Graziele Crisol. Boa noite, Grazi. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. A maioria eu já conheço, né? O mundo do futebol é um globinho, né? Todo mundo se conhece. É um ovo. É um ovo, vamos dizer, um ovo. Mas eu estou muito feliz, obrigado pelo convite. Então, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte na Rede. Vou começar o nosso bate-papo aqui. Você que está em casa, que é teleinternauta, sabe sempre que a gente conversa um pouquinho sobre o tema, né? E depois a gente vai entrando nos assuntos do Campeonato Brasileiro, enfim, para aí colocar a Grazi também para fazer os comentários. Grazi, o Júlio Santos, que é zagueiro, esteve aqui na semana passada, jogou fora do país, jogou na França, e hoje está no São Caetano, e disse que, com relação à arbitragem, os árbitros brasileiros acabam marcando faltas mais bobas. Ou, como a gente diz, o árbitro europeu ou o internacional deixa o jogo correr um pouco mais. Você concorda com isso? Eu assistindo os jogos, eu também acho... A minha opinião é que os árbitros de fora deixam o jogo correr mais. Aí fica mais difícil depois de segurar. A gente picota mais, realmente, eu tenho que concordar com ele. Mas pra mim... Você acha que isso é bom ou ruim pro futebol? Não, falta é falta. Eu acho que falta tem que ser marcada. E se você não marcar, depois você tem as consequências mais pra frente. Eu acho que o nosso modo aqui no Brasil é correto. Você acha que pra cá é válido? Sim. Dá pra conduzir o jogo com a faltinha picada? Sim. Tem jogo que tem que picar, muito mais. Claro, aí é circunstancial. Diga aí, Reinaldo. Grazi, nessa linha ainda que a gente está comentando, eu queria pegar um fato específico do Neymar. O Neymar, a pessoa da imprensa tem colocado, e ele próprio, se diz perseguido pela arbitragem. Nós vimos aí na final da Libertadores. Para você, isso realmente existe? Ou é um pouco de inexperiência de um garoto de 19 anos que ganhou aí a América e o mundo muito rapidamente? Não, o Neymar, é engraçado que eu comecei a fazer jogo quando ele também começou, né, na carreira no amador do Santos, jogando o Sub-15, né? E eu lembro que desde o Sub-15 ele se jogava na área. E tem até uma situação muito engraçada, eu e ele, porque eu falei, se você continuar se jogando assim, você vai ver onde você vai chegar. Você falou isso pra ele? Falei isso pra ele. Foi tão engraçado, né? Mas a gente brinca, mas ele é muito esperto, ele é malandro, né? E ele é caicai mesmo, ele é caicai. Né? Ele quer cravar a falta, só que ele esqueceu que não é que a gente persegue ele, a gente já sabe qual é a manha que ele quer ganhar a falta. Infelizmente, às vezes, os árbitros acabam caindo. Principalmente fora, quando não conhece como ele joga, né? A gente que conhece sabe como ele joga, a gente não cai mais. Renato, pra gente... esse depoimento, né? Com certeza. Pra gente dar voz aqui ao internauta, só quero ouvir sua opinião sobre a enquete da noite, que vai entrar no ar após o programa, repito, por um probleminha de esquecimento do apresentador, mas depois do programa vai entrar no ar e vai ficar uma semana, tá, pra você poder votar. Futebol da seleção brasileira classificado em péssimo, ruim, bom, médio ou ótimo? Tem algum item abaixo de péssimo? Não, não, só tem esse. Então, para ficar péssimo, tem que melhorar um pouquinho. Tá muito ruim o futebol da seleção brasileira. Mano Menezes, eu sinto ele muito pressionado e perdido em muitas situações com relação à escalação. Por exemplo, ele entrou com o Jadson nessa partida. Jadson ganhou um cartão amarelo, ele tirou. Né? E o Robinho, para mim, não pode ser colocado como armador. Não é a função dele. No Milan, tá bom, ele jogou assim,
Só que era outra circunstância. Não dá para pôr o Robinho de armador. O Robinho se caracterizou por velocidade, habilidade, drible e progressão. Ele não é um pensador de jogo, ele não faz assistências, lançamentos espetaculares, não é a dele. E outra coisa, as laterais do Brasil estão muito ruins também. André Santos, a gente já sabe, na minha opinião, é um jogador limitado, não é para ser titular da seleção brasileira. E o Dani Alves joga no Barcelona num esquema propício para a sua atuação. Na minha opinião, o Maicon merecia uma chance porque é mais incisivo, é um jogador mais contundente e também vai liberar a entrada e a circulação dos atacantes pela direita, porque o Daniel Alves ele fica muito parado da intermediária para frente, né? E aí falta espaço para Neymar, para Pato circularem por ali. Tá, já que você já antecipou o comentário da seleção brasileira, daqui a pouquinho a gente vai falar então, projetar um pouquinho a rodada da Copa América. Grazi, para você o futebol da seleção brasileira em conceito. A única seleção brasileira para mim boa é a feminina. Tá certo, defendendo lá das mulheres. Fica nas entrelinhas, portanto. Participação do internauta, Luciano e Bruno. Vamos lá, Leandro. Bom, o Gustavo é do bairro do Limão, São Paulo. E ele diz o seguinte, ele diz que além de ela ser uma ótima profissional, que ela é muito bonita. Obrigada. Vários elogios aqui. E o Rogério do Rio de Janeiro, quero até mandar um beijo para todos os cariocas. Ele gostaria de saber qual a opinião sua, né, sobre a bandeirinha Ana Paula, que participou de reality show, posou nua. Se você também posaria nua ou participaria de um reality show. Não, o meu foco não é esse, né? O meu foco, eu tenho um projeto social, trabalho com crianças, então nem combina uma coisa dessa, né? Eu tenho um outro foco. E na arbitragem também, eu acho que também não tem nada a ver você misturar as coisas. Mas para mim, a Ana, a opinião dela de fazer isso, para mim, qualquer árbitro que quiser fazer qualquer coisa que seja, eu vou estar apoiando, desde que não atrapalhe a nossa carreira. A minha carreira não atrapalhou. É lógico, as gracinhas acontecem. Mas se ela não tivesse saído na Playboy, iria ter outro tipo de gracinha dentro de campo. Então eu não Como me incomodo, você já deve não. ter ouvido coisas muito piores em campo, né? Mas coisa já teve engraçada convite? até. Não. Ainda não teve. Não. Conte a coisa engraçada. Você já Ah, deve ter ouvido. Não tem que- pode, é tem que impublicável essa hora. Esse horário não pode. É inaudível, nem com o pido do apito da Não, bandeirinha que fruta, pode. então, eu sou uma salada de fruta em campo agora, porque a Tá moda é certo. fruta, né? Tá certo, diga mais uma aí, Luciane. Bom, o Aníbal, né, o nosso querido Aníbal. Grande Aníbal, a Ele enciclopédia manda da um abraço bola. para todos, né, inclusive para nossa querida convidada. E ele disse que está aqui na sintonia. Um grande beijo para o Aníbal lá de casa. Muito bem, a enciclopédia da bola. Grande abraço pra você, Aníbal. O senhor aqui sempre muito bem-vindo, sabe disso. Mais uma então, pra gente Não, falar de Copa Reginaldo é América. de São Bernardo do Campo. Ele diz o seguinte: olá, boa noite. Estou muito contente de poder assistir o programa e participar. O Brasil, infelizmente, não tem um técnico à sua altura. Foi o que o Reinaldo tá falando aqui um pouquinho do Mano Menezes. Vamos falar então de Copa América, a gente vai ver aí na tela. Vamos passar primeiro os resultados desta segunda rodada e da terceira, que já começou, né? Começou no domingo mesmo, pro grupo da Argentina. Também ver a classificação e ver a próxima rodada. Vamos lá para você acompanhar aí devagarzinho. Vai entrar na sua tela. Copa América, resultados desta segunda rodada. Vai entrar aí pra você, já estão posicionando. Às vezes demora um pouquinho, gente. Se a TV ao vivo acontece. Beleza, pode colocar. Coloca aí, então. Argentina 0, Colômbia 0. Que fase, como diria o outro, né? Do Sport Deu TV. sorte, hein? Podia ter dado Bolívia pra 0, Costa Rica 2. Olha, a Costa Rica pra mim, surpreendentemente, inclusive. Brasil 2, Paraguai 2. Venezuela 1, Equador 0. Peru 1, México 0 e Uruguai 1, Chile 1. E aí a rodada continua no domingo. Você vai ver aí um jogo isolado, Colômbia 2, Bolívia 0, Colômbia ficou líder do grupo. E esse jogo aí, Argentina e Costa Rica, vai ser hoje, daqui a pouquinho, depois do Esporte na Rede, 15 para as 10 da noite no Mário Kempes, em Córdoba. Pode colocar as classificações também pra gente já matar tudo de uma vez só. Tá aí, ó, no grupo da Argentina, então, temos a Colômbia já classificada e líder com 7 pontos, Costa Rica à frente da Argentina com 3, Argentina com 2 e Bolívia com 1. Hoje, Argentina e Costa Rica vão para o mata ou morre. Tá aí, no grupo 2, ou grupo B, como queira, a Venezuela é líder com 4 pontos, o Brasil e o Paraguai dividem a mesma colocação ali com 2, e o Equador lanterna se despedindo da Copa América com 1. E aí, o grupo 3 ou grupo C, Chile liderando com 4, mesmo número de pontos do Peru, aí mais equilibrado. Uruguai, hein, que beleza, foi bem na Copa do Mundo, agora tem 2 e o México não pontuou. Aí a próxima rodada, você vai ver, tá aí, ó. Portanto, a rodada acontece nesta quarta-feira, dia 13, Paraguai e Venezuela no Padre Ernesto Martearama, em Salta, 7h15 da noite. Depois, ainda, aquele horário tradicional, depois da novela das 8, sabe? Aquele gracioso horário horrível. Brasil e Equador no Mário Kempes em Córdoba, 21h45. No grupo 3, tá aí, ó.
Esse jogo é na terça, né? Do grupo do Brasil, quarta, esse um pouquinho antes, é que a gente foi por ordem do grupo. Então, amanhã, Chile e Peru nas Malvinas Argentinas em Mendoza, 7h15 da noite. Uruguai e México no Ciudad de La Plata, em La Plata, 15:10. Já que você já comentou sobre a seleção brasileira, Reinaldo, vamos projetar aí a próxima rodada. Hoje tem o jogo da Argentina, um pouquinho depois do Esporte na Rede, e o Brasil, quarta-feira, também jogando a vida. E aí? Aliás, só um detalhe antes, eu não entendo por que os jogos decisivos, pelo menos da última rodada na Copa América, são em horários diferentes. Qualquer campeonato bem organizado, a última rodada, os jogos são exatamente no mesmo horário, para uma equipe não saber o que o outro já fez e precisa fazer para não levar vantagem. Copa América não tem isso. Bom, o senhor conhece uma coisa chamada transmissão de televisão? Então, mas... Essa caixinha que tá aí, que inclusive mas o senhor faz mesmo... parte. A gente não tem o mesmo dinheiro que as outras têm, né? Mas o senhor conhece essa caixinha aí, ó. Mas essa em Copa do Mundo, ali, que é o evento mais milionário ao lado das Olimpíadas, os jogos são no mesmo horário na última rodada. Mas aí tem que ter uma seriedade, né? O senhor conhece o Nicolas Leoz lá, Comebol, grande como é que é, parceiro, né? o Nicolas. Pois é, então. Então, o que acontece? Eu acho que, assim, com relação ao próximo jogo do Equador, o Brasil não tem outra alternativa senão soltar a equipe. Não tem jeito, não adianta ficar com essa formação cheia de volantes no meio de campo. Na minha opinião, o Elano deve começar novamente como titular, o Ganso da armação, o Michael, que é um lateral extremamente ofensivo, deve jogar. E a equipe não tem outro jeito, Leandro, é partir pra cima. O Mano até ele tentou repetir o esquema que ele fez no Corinthians, que foi muito bem montado em 2009, mas era outra circunstância, jogadores com outras características. Você pega o Jorge Henrique, ele é um jogador taticamente importante, ele fez uma função interessante. E o Ronaldo estava estourando de graça, e o Dentinho vem muito bem. Agora, adaptar puramente esse esquema à seleção brasileira, na minha opinião, não funciona. Você tem que adaptar o esquema à característica dos jogadores que você possui. E é diferente. Um Ganso é um armador clássico, ele não tem uma velocidade de chegada, mas ele deixa o jogador na cara do gol. Entendeu? Então o Mano tem que pensar nisso. Acho que o Brasil, se não mudar, Leandro, vai ter uma dificuldade extrema em ganhar do Equador. Eu acho até que ganha do Equador. E pro jogo da Argentina daqui a pouco? O Equador é uma equipe muito fraca, aliás. A Argentina, aliás, é muito interessante, Leandro. Eu estive lá, como você disse, e você não tem ideia do que a torcida argentina tem bronca do Messi. Pode parecer uma coisa absurda, mas o Messi lá... É engraçado, Eu já até engraçado. Isso também. O Messi é visto quase como um estrangeiro na Argentina. Né? E também, olha, é impossível não pensar que a gente não ganha da Costa Rica. Pelo amor de Deus, se não ganhar da Costa Rica, vamos parar e descer no próximo ponto. Cuidado com quem, viu? Cuidado com quem. Agora, o Messi, você disse que é tido como estrangeiro na Argentina, exatamente. Ele é praticamente um estrangeiro, porque né? ele nasceu em Rosário. Ele nasceu em Rosário e viveu um pouco em Santa Fé, e com 11 anos ele foi para a Europa, para a Espanha, se formou lá nas canteiras do Barcelona. Teve até a possibilidade de jogar pela Espanha, mas ele não quis. Ele não quis jogar pela Espanha, sabiam disso? A Espanha tentou naturalizá-lo, colocar na seleção, ele preferiu jogar pela Argentina. Quem é ídolo lá é o Tevez, por quê? É a característica, ele se joga, ele dá carrinho, ele come grama se precisar, e o Zanetti, que é um jogador que está sempre brigando pela equipe. Agora o Messi é muito questionado na Argentina e seus companheiros também, além do técnico Sérgio Batista, que eu classifico como o Dunga argentino. Legal. Pra fechar com chave de ouro esse comentário de Reinaldo Leiva sobre a Copa América, Grazi, eu quero te perguntar uma coisa. A gente fala de seleção que precisa treinar mais, ser mais coletivo, para aprimorar, time que treina, o clube que treina logo depois do jogo, enfim, treinamento. Como é que o árbitro treina? O jogador treina com bola, faz o coletivo, faz o tático, como é que o árbitro treina? Nossa, a gente treina que nem jogador, né? A única coisa que diferencia é que nós não temos um preparador físico que a federação nos dá. Ela tem uma preparação física passada para todos, um geral, e a gente tem que correr atrás. E vocês que se virem. A gente tem um acompanhamento geral, né? Não tem muito específico. Mas quem tem que correr atrás somos nós, né? Imagina a federação também ficar atrás de 500 árbitros aí vendo se treina. Então, o árbitro tem que treinar, mas basicamente eu treinei muito com jogadores. Agora que eu voltei de lesão, eu tenho várias vezes, eu estou lá no parque aqui na cidade, encontro com um jogador, eu vou na bota deles. Né? Então, praticamente é a mesma coisa, tiro, musculação, e todo dia treino. Tá chovendo, é até engraçado, só tem os jogadores e eu lá correndo. Mas o problema é um pouco esse, né? A gente fala tanto em profissionalizar a arbitragem, mas é muito difícil também para uma instituição, de repente, contratar 500 funcionários. Ah, sim. Seria impossível. Teria que pelo menos padronizar, pegar só os árbitros de primeira divisão, começar. Eu acho que tem que profissionalizar. Tem um início, claro. Profissionaliza só os árbitros da primeira divisão, faz um teste. Acho que seria bem legal, porque a gente poderia treinar mais, se dedicar mais. E eu acho que o nível
subiria mais. É um Porque hoje incentivo. o árbitro, ele tem 1000 funções. Além de árbitro, ele tem várias profissões junto. Tem que ter um emprego, aliás. Tem, Senão, opa. né, se não tiver um outro emprego, não Não tem entra em jeito, consideração, tem né? que ter outro emprego. Luciane, participação dessa internauta. Vamos lá. Bom, a Helenira de Ubatuba, ela diz o seguinte, que gostaria de ver novamente o Felipão na seleção. Segundo ela, ele seria a melhor opção. Tá, o Fabrício é de São Caetano, ele diz o seguinte, o Mano está todo perdido, ele leva as coisas para o lado pessoal. Ele achou o Hernandes da seleção e também o Marcelo do Real Madrid. Não acham isso? O Lucha deveria voltar. E aí, o que vocês acham? O Reinaldo citou o Hernandes e o Marcelo, né? Na primeira vez que eu falei de seleção brasileira, o Reinaldo aqui citou, né? Concordo plenamente com o assinante. Ele, com o internauta. Ele Obrigado. realmente cria algumas birras Você sempre necessárias. O Marcelo, por exemplo, é uma birra porque diz que ele não jogou pela seleção e 2 dias depois jogou pelo seu clube, o Real Madrid. Precisa tentar conversar, porque pra mim ele é o melhor lateral esquerdo que a gente tem hoje. Só um detalhe muito rapidinho sobre a preparação física. No pique, que eu como tava diria o falando. Temos que lembrar também que a Copa América está sendo disputada num período, né, que os jogadores já estão em final de temporada, que estão na Europa, né, principalmente. Aqui estão em meio de temporada. Isso também, Leandro, diminui o nível técnico. Os jogadores estão arrebentados. Eles chegaram no... Você pega o Neymar, por exemplo. Ele não teve férias. Ele terminou o Campeonato Brasileiro, jogou o Sub-20, foi pro Santos, ganhou a Libertadores, foi pra seleção. Quer dizer, apesar de ele ter 19 anos, não é de ferro, né? Então, todas as seleções sofrem com esse calendário, porque a maioria dos atletas da Copa América, se você pegar nas seleções, mesmo as menores, estão na Europa, né? E lá é final de temporada. Essa é a diferença de não ter um calendário ajustado, né? E como eu defendo, chega de campeonato estadual no Brasil. Chega. Campeonato estadual no futebol moderno não cabe mais. Você tem campeonato estadual longo, aí você tem o brasileiro no meio da Libertadores, a Copa América no meio do brasileiro, e aí você não consegue jogar bem nenhuma coisa nem outra. Campeonato estadual não dá mais para time de Série A e de Série B de campeonato brasileiro. Tem que ser durante o ano inteiro o campeonato para poder ter as folgas para Libertadores, para Copa América, para qualquer outra competição possível. O campeonato estadual já foi. Desculpa, Graça, eu sei que você trabalha na Federação Paulista. Não diminui nossos jogos não, por favor. Para você estadual é muito importante. É muito importante. Mas eu não defendo que não seja para ninguém. Eu acho que assim, para os times de Série A e de Série B não deveria ter, mas sim manter o campeonato estadual, porque o futebol no Brasil nasceu assim, porque o Brasil é um país muito grande, então nasceu regionalizado. Então mantém, mas para as equipes que hoje podem comportar. Futebol moderno, desculpa, mas isso não cabe mais. Campeonato Brasileiro, vamos falar agora para você, vai aparecer aí na sua tela os resultados desse final de semana. Será que o Reinaldo ficou feliz ou ficou triste? Vamos ver os resultados na tela, né, Reinaldo Leiva? A gente sempre que tem jogo do brasileiro, sabe, feliz, né? é. Se o Reinaldo Leiva tá feliz ou se tá triste. Vai aparecer aí para você, vão colocar na tela. Enquanto isso, a gente pode ver a participação do internauta, vai entrar daqui a pouquinho. Tá entrando? Tá entrando então, pode colocar pra gente aí, ó. Tá aí. São Paulo 2, Cruzeiro 1. Vasco 2, Inter 0, Atlético Paranaense 0, Avaí 0. Além de estarem ruins, os dois morrendo abraçados, né? Resultado ótimo. Fluminense 0, Flamengo 1. Injusto, na minha opinião, o Fluminense jogou bem. Grêmio 2, Coritiba 0, Atlético Goianiense 0, Corinthians 1. Corinthians vai de vento em popa. Liderando, eu coloquei aqui o Corinthians como favorito. O senhor lembra, né? Quando falei que foi o Campeonato Brasileiro. Bahia, aliás, está tudo no final do ano nas gravações. Bahia 1, Botafogo 1, Palmeiras 3, Santos 0, surpreendentemente, na minha opinião. Atlético Mineiro 2, América Mineiro 0 no Clássico Mineiro e Figueirense 1, Ceará 1. A classificação vai aparecer para você na sequência, para a gente ver a disputa do Brasileirão. Corinthians líder com um jogo a menos, 22 pontos, seguido por Flamengo 19, São Paulo e Palmeiras têm 18. Botafogo tem 16, é o quinto, Inter é o sexto com 15, Vasco e Figueirense tem 14, fechando a primeira página, Fluminense e Cruzeiro com 12. Cruzeiro tentando reagir na tabela. O Grêmio é o 11º com 11, Ceará também tem o mesmo número de pontos, Atlético Mineiro também, os 3 com 11, Coritiba 10, Bahia 10, lá embaixo o Santos está com um pouquinho de 2 jogos a menos, tem 8, Atlético Goianiense 8, América Mineiro 6, Avaí 4, Atlético Paranaense 2. Aí o perigo está grande, esses dois aí, dando sérios índices de que podem realmente cair nesse Campeonato Brasileiro. A rodada para você acontecendo nesse final de semana então, no sábado, Vasco Atlético Paranaense em São Januário 6h30, mesmo horário para Coritiba e Fluminense no Couto Pereira, mesmo horário para Atlético Goianiense e Avaí no Serra Dourada. Um pouquinho mais tarde, Santos e Atlético Mineiro vão jogar no Pacaembu, possivelmente 9 da noite. Aí a rodada segue para o domingo.
Palmeiras e Flamengo no Pacaembu ou Canindé, possivelmente no Pacaembu, porque o Flamengo demanda muita torcida, 4 da tarde. Botafogo e Corinthians no Engenhão ou no São Januário, também não se sabe ainda, 4 da tarde. Ceará e América Mineiro no Presidente Vargas, ainda às 4. Figueirense e Grêmio no Orlando Scarpelli, também às 4. Aí um pouquinho mais tarde, Inter e São Paulo, clássico no Beira-Rio, 6h30. Cruzeiro e Bahia na Arena do Jacaré, também 6h30. Quero sempre lembrar a você que a gente mostra aqui a tabela com base no site da CBF, tá? Que é o site oficial. Então, sempre por interesse de televisão, ou por uma demanda ou transmissão, essas datas e locais podem mudar. Mas a gente se baseia no site da CBF. Diga aí, Reinaldo Leiva, Campeonato Brasileiro para você. Olha, para mim um destaque desse final de semana, a vitória do São Paulo, por um simples aspecto. A queda do Carpegiani colocou o Rivaldo como titular. Deu 2 passes e saíram 2 gols. Pois é. Será que a torcida que estava errada ou o treinador, né? Um jogador com a experiência, a categoria do Rivaldo, com todo o respeito, seu Carpegiani, não poderia ficar no banco de reserva. Só vou dar uma pergunta rapidinho aqui pra Grazi. Grazi, a respeito da arbitragem feminina. Houve uma explosão, né, na novidade de termos árbitras e árbitras assistentes mulheres. Né? Eu me lembro da Silvia Regina, que hoje é diretora da Escola de Árbitros da Federação Paulista também. E aí apareceu a Ana Paula, e mais recentemente a Maria Elisa, você. Aline Lambert, daqui do ABC. Que é do ABC também. Como é que você vê hoje, depois de passado esse primeiro momento de impacto da arbitragem feminina? Continua a mesma procura de mulheres pelos cursos? É interessante a mulher se enveredar nesse caminho da arbitragem? Assim, é muito difícil, né? Não vou enganar ninguém que não é fácil. Tem muitas meninas que entram achando que é fácil, né? E não é. Você tem que, além de gostar muito de futebol, você tem que se dedicar demais. É que nem você entrar num time para jogar, né? Você tem que treinar todo dia. E tem muita menina entrando. Nossa, o curso está cheio. Muito legal. Tem bastante meninas boas aí, vindo nos campeonatos, na primeira divisão, estrearam, né? Como a Tatiane Sacilotti, que fez até a final, foi impecável, né? A gente não pode deixar de citar a Tati, que foi 1000, né? Então, tem bastante menina aí nos cursos. Agora, Grazi, não sei se você pensa exatamente como eu, tenho uma opinião muito peculiar sobre a mulher no futebol, positiva, claro, mas com certa ressalva, porque a gente tem que ter. Por exemplo, você acha que uma árbitra como a Silvia Regina aguentaria correr um jogo e apitar um jogo de homens? Porque a gente fala assim, não por machismo nada, mas a compleição física da mulher é diferente da compleição física do homem. E a mulher normalmente ou corre um pouco menos, ou tende a aguentar menos, por isso a árbitra mulher apita, e aí já ser bandeirinha eu acho que dá, porque é uma distância que não é tão grande e a mulher às vezes é mais atenta, inclusive ao detalhe do impedimento. A Ana Paula, que todo mundo critica e tal, mas ela não é uma grande bandeirinha, marcava os impedimentos quase todos com correção. Né? O que Olha, você pensa? Assim, na minha opinião, eu sou professora de educação física, sou formada, e a mulher, fisicamente, é inferior ao homem. Não tem como, lógico. Isso é natureza, é compleição. É natureza, não tem como a gente falar que corre igual. É lógico, tem as exceções. Nós temos árbitros hoje que correm super bem. A mulher tem capacidade de apitar um jogo masculino hoje. Tem, porque nós temos na Federação Paulista uma árbitra, Regildênia, que é de São Bernardo, que corre demais, está super bem, e ela está mostrando que realmente a mulher tem essa competência. Mas, no geral, a mulher tem muita dificuldade para apitar. Então é uma ou outra que eu acho que sim, se sobrepor. Tem como apitar. Só que eu acho muito difícil você achar árbitras com essa aptidão que a Rê hoje tem. Mas pode ser que consiga. Mas por isso que hoje a procura é maior na assistência. Eu acho que, e penso eu, né, na minha opinião, que seja por causa disso. Porque fica fora a exposição, né, claro. De uma árbitra hoje apitando o jogo não é fácil, né? Você lembra que a Silvia sofreu, né? A Silvia sofreu demais para conseguir tudo que ela alcançou. Então, é difícil. Eu acho que é muito diferente ainda do homem, mas a gente está chegando lá. Entendeu? Eu acho que isso atrapalha um pouco. E você que vive nos gramados também deve ter a mesma impressão que eu, não sei, com relação ao futebol feminino em si. Porque algumas coisas eu acho desproporcionais. Por exemplo, eu acho que o campo poderia ser um pouquinho menor. Não muito menor, mas um pouquinho menor. Assim como o gol. O gol é muito grande. A mulher realmente não consegue pular tanto quanto pula um goleiro lá no ângulo. E aí você vê alguns gols que todo mundo fala, que gol besta, a mulher falhou e tal. Não, é porque é da compleição física. Então eu acho que o gol poderia ser um pouquinho menor. O que você pensa? Poderia ter algumas adaptações pro futebol feminino. Mas eu não acho, nas dimensões, eu acho que não. Talvez no tempo. Na minha opinião, o tempo de jogo. Assim, as meninas jogam muito bem. 2 tempos de 30, por exemplo. Diminuir, porque o sub-15 e o sub-17, né, 30, 40, por que não fazer pelo menos um 40? A gente vê que fisicamente, nós vimos ontem, né,
A mulher não aguenta, né? Ela não aguenta. Tem times. Hoje o Campeonato Paulista, você vê time muito bom fisicamente e time muito ruim. E que não aguenta jogar o tempo de 45. Eu acho que nesse caso deveria mudar, diminuir um pouquinho o tempo, para talvez incentivar mais os times, fazer algumas mudanças, porque o futebol feminino é mais lento. Não adianta a gente falar que o futebol joga igual, que alguém vai assistir, como a gente assiste a seleção, né? As próprias televisões não passam. Ainda mais no futebol físico de hoje, que é uma correria absurda. É muita diferença. Se você colocar 2 TVs e ver o feminino e o masculino, a correria do masculino é muito maior. É né? por isso que eu acho que o campo devia ser até um pouquinho menor, porque eu acho que aí teria mais velocidade, inclusive no futebol feminino. Mas aí teria que fazer um campo só pra mulher, diminui, fazer... Não, mas aí você... Então ia complicar, porque hoje não é cal, hoje é pintado, então teria mas assim como é pintado, facilmente tiram também. Você vê muitos campos sem demarcação, dá pra demarcar. É complicado aqui no Brasil, é complicado isso. Tem jogo profissional que não tem nem demarcação. Aí falou uma verdade agora. Nem redes. Aliás, falou 2 verdades, porque também falou que nesse caso da parte física, ela não foi totalmente feminista não. Concorda com a gente aqui, que pelo menos alguma adaptação, ou no tempo, ou no campo, poderia ter. Lembre-se que você pode anunciar aqui na UpTV, no Esporte na Rede, de qualquer lugar do Brasil. 0 operadora 11 4330 3787. Venha para cá, sua empresa sempre será muito bem-vinda. Público diversificado também, tem muita gente aqui do ABC, mas tem gente de todo o Brasil e do mundo. Se você de repente tem alguma loja que vende produtos online, você nada mais do que estar na internet, que é o lugar mais certo para você. E aí você pode vestir o Reinaldo Leiva sempre com algum acessório e coloca... Não, deixa pra lá. O que eu ia falar agora não pode, não. É muito pesado para esse horário. Escolas de balé vão vestir só a Luciane. Tá certo, esse horário é muito pesado. A gente vai fazer agora aquele intervalo que você já sabe, contando um pouquinho da história da propaganda brasileira. Vamos ver se entra, que na semana passada entrou esse daqui, ó. Tem 4 spotzinhos para você rápidos de 30 segundos aí. Presto Barba, da Gillette. Propagandas antigas, né? Farinha láctea Nestlé, essa é do seu tempo, Reinaldo, você vai ver só. Máquina de costura Singer, hoje essa propaganda é totalmente defasada, porque mulher não costura mais, absolutamente. E US Top, bonita camisa Fernandinho. É o tempo de você beber uma água e a gente volta já. Não sobrou nada. Querida, há quanto tempo? Ingrata. Nem liga mais. Mas como você está elegante, sua gorducha. Falando de mim, hein? Você também ganhou uns quilinhos. Mas é claro, temos o mesmo segredo. Sim, o segredo das comadrinhas e de todas as mamães é a gostosa farinha láctea Nestlé, vitaminada e de preparo instantâneo. Farinha láctea Nestlé. Vamos ajudar você a fazer uma surpresa para sua mãe no Dia das Mães. A nova Singer facilita. Olha só esse detalhe. Assim o carretel não sai do pino. Gostou? Que tal esse caseador automático? Faz casas perfeitas, não é mesmo? Sua mãe também vai adorar. Olha só o botão de retrocesso para arremate. Genial, hein? E a agulha dupla? Que bordados maravilhosos. Desculpe, queridinha, mas a facilita a surpresa para sua mãe, não para você. Fernando. Que novidade é essa, senhor Fernando? É da nova coleção US Top. Bonita. Modelo novo, Fernando? Sim, senhor. Gostei. Camisas US Top. O mundo trata melhor quem se veste bem. Bonita camisa, Fernandinho. Muito obrigado. A do senhor também é linda. Muito bem, Esporte na Rede está de volta com o seu segundo bloco. Neste bloco aqui você já sabe, um bloco um pouquinho mais descontraído. A gente vai ter a dica cultural para você. Vamos ver como funciona uma bandeirinha eletrônica que a Grazi vai mostrar para a gente daqui a pouco. Antes, Luciane, os canais de comunicação com quem quer participar com a gente, como é que faz? Bom, se você está em casa e ainda não participou do programa, é muito simples. Aí na sua direita, aqui mesmo no site da UpTV, você clica na opção Participe, claro, e mande a sua pergunta, a sua dúvida aqui para a nossa convidada de hoje. Ou se não, se você está aí no Twitter, navegando pelo Twitter, é só você digitar o @UpTVWeb, ou se não, a nossa hashtag, que é Jogo da Velha Esporte na Rede. Mas claro, se você quiser também entrar em contato com a gente depois do programa, é só mandar um e-mail para o UpTV, esportenarede@gmail.com. UpTV, esportenarede@gmail.com. E eu tô aqui, como sempre, esperando a sua participação.
e aparecia o Luquinho ali. Você vai votar na enquete de hoje, depois do programa. Ela vai entrar no ar depois do programa, você vai votar até a semana que vem. Qual a enquete, Luciano? Bom, a nossa enquete de hoje é a seguinte. Como você classifica o futebol da seleção brasileira? Você classifica como péssimo, ruim, médio, bom ou ótimo? Tá aí, como está aparecendo aí na sua tela. 5 opções para você votar até semana que vem. Estou desconfiado de que o péssimo ganhará. Mas é um forte candidato, péssimo. Agora, olha que curioso, né? Esse Luquinho aí não engorda, né? Toda semana. Diferente do original, esse não engorda. Tá certo. Deixa eu mostrar aqui pra você então. Na volta do intervalo tem a nossa dica cultural. Tô pegando pra me ajeitar aqui. Hoje, Marco Antônio Joares, o Gepeto, está fazendo a câmera aqui. A contratação mais cara da UpTV dos últimos tempos. Era peso de ouro pra cá. Dica cultural, já que estamos falando de arbitragem hoje, ó. Tá aqui, apareceu a telinha pra você, muito bem, ó, que arte bonita, dica cultural, que vai aparecer aqui pra você, ó. Cartão vermelho, Edilson Pereira de Carvalho, Mundo Editorial 2006, 158 páginas. Um dos casos que infelizmente manchou um pouco a carreira dele, claro, e jogou um pouquinho o nome da arbitragem aí no ventilador. Você já ouviu ou tinha visto algum caso parecido com esse, Grazi? Olha, na Europa teve um caso, mas não foi tão divulgado como aqui no Brasil. Aqui eu acho que foi mais feio. E realmente foi o que você falou, deu uma baqueada em todo mundo, porque nós que somos do meio, a gente jamais imaginou que realmente pudesse ter acontecido isso. Mas foi até bom, porque agora eles selecionam melhor os árbitros, exigem, né, a faculdade, ou cursando a faculdade para entrar no curso. Não vai qualquer um cair de gaiato mais, né? Vamos ver a participação do internauta, Luciane? Tem bastante, hoje tá bombando, Isso, hein? hoje tem bastante participação aqui, quero agradecer a todo mundo Olha que está lá, mandando a sua pergunta. Tem gente perguntando se você tem namorado lá. Bom, o João Neto de Barretos pergunta o seguinte. A seleção feminina, segundo ele, está uma vergonha. Deveriam ter mais cuidado com as jogadoras e colocar um técnico de verdade. Deveriam ter uma na parte estrutural a vergonha, ok. Na verdade, o que ele quer dizer? Ele acha que deveria se ter uma técnica mulher. Você acha que isso deveria? Não. Poderia ter uma técnica mulher, né? Estados Unidos, nossa, nos Estados Unidos a maioria são técnicas mulheres. Mas imagina, o Clê é de uma competência, por mais que a gente quer que coloque a Érica lá na frente, né? A gente tem nossas opiniões, mas o Clê, para mim, é um técnico que está no lugar certo. E eu acho a seleção maravilhosa. Quem sou eu, né? Só se ele fala alguma coisa ruim. Claro que eu defendo as meninas. A seleção é muito boa. Isso é uma fatalidade do futebol. Vai lá, Luciane, Leonardo de Minas Gerais já tá querendo saber se você tem namorado, se ele é muito ciumento. Que isso, Leonardo? Leonardo. Você acha que namorado de árbitra tem que ser ciumento? Se ele for ciumento, ele morre de ataque cardíaco. Não, ele é super sossegado. Ou com uma pedrada quando for proteger lá na hora da arquibancada atacando, né? Vai lá, Luciane, mais. A Natália, ela é do Rio Grande do Norte. Um grande beijo. Ela diz parabéns pelo programa, ela tá achando tudo muito divertido. Um grande beijo. Obrigado, Rio Grande do Norte. Um beijo pra vocês, todos em peso, né, Natália? O Ronaldo é do Rio de Janeiro, ele quer saber quem será o campeão da Copa América, na opinião de vocês. Fácil assim, Reinaldo. Já fizemos essa enquete aqui. Já fizemos essa enquete aqui. Todo mundo disse seleção brasileira. Muito difícil prever. Mas eu acho que vai ter uma melhora agora a partir das oitavas de final. O nível deve subir. E ainda acho que as grandes seleções vão se recuperar. Mesmo capengas, mesmo com jogadores acabados fisicamente, ainda para mim Argentina, Uruguai e Brasil são realmente os candidatos. Deixa eu só perguntar uma coisa para Grazi. Grazi, para você ainda há preconceito contra a mulher no meio do futebol? E eu queria saber se você já passou por alguma situação preconceituosa no seu trabalho. Assim, quando a gente entra na arbitragem, né, o preconceito começa até dos amigos, né? Não é ambiente, até da família, né, que fala, você tá num lugar que não é só para homem. Então já começa daí. Aí a gente vai mostrando que não é assim. Em campo, o preconceito é no sentido assim, deles testarem você. Se você vai cair na deles, eles começam a gritar. E quando você começa a se impor e mostrar que você está ali para fazer e gerar as regras, aí tem problema. E com a torcida é aquele negócio que a gente estava conversando, né? Você entra elogiada, sai xingada.
Eles mudam constantemente, é uma coisa que não para. É uma relação de amor relação e de ódio. amor, de ódio ao mesmo tempo. Vamos lá, eu quero só avisar você aqui, não se assuste, você que está em casa. Às vezes o plasma aqui do meu lado fica piscando, ele tem alguns picos de energia. O pessoal fala, por exemplo, agora, o pessoal fala que sou eu, que eu preciso para acessar um descarrego. Então, se você está aí na sua casa, jamais me convide para ver televisão, porque é muito possível que eu queime a sua, porque quase sempre eu queimo o nosso plasma aqui. Espero que dessa vez não, a gente vai chegar no acordo ainda e o plasma a gente vai conversar melhor, tá? Até para sua empresa vir e poder colocar o logo aqui. Eu vou pedir para a Grazi então mostrar como funciona a bandeira eletrônica, que o nosso Marco Antônio Joares, o GP, vai mostrar devagarzinho para a gente poder entender. É a bandeira eletrônica essa, né? Essa é a bandeira eletrônica utilizada nos jogos profissionais e amadores, né? A bandeira é um pouquinho cara, né? Quem tem que comprar são os árbitros, não é a federação, nenhuma federação dá para os árbitros. Isso aqui é curioso, né? Por que o árbitro tem que comprar tudo? Tem que comprar tudo. Só o uniforme que nós ganhamos. Mas é o seguinte, deixa eu segurar o microfone para você, Segura, Grazi, segura. você vai mostrando. Então, assim, aqui tem um sistema, né? A gente coloca uma bateria, uma pilha, dependendo, fecha essa caixinha. Essa caixinha aqui... Devagar, Grazi, a gente vai mostrar tudo no seu colo aqui, ó, onde estava ali, ó. Aí, pra essa você poder caixinha ver. aqui, onde está a bateria, é colocada no árbitro central. Como se fosse um bip, né? E foi o que eu falei, cada árbitro coloca onde prefere. Não me levem a mal. Geralmente é no braço ou no calção. Da cintura pra cima. bem, Até onde eu sei é no braço ou no calção. Veja bem, gosto não se discute, pessoal. Gosto não se discute, né? O Leite já foi árbitro, ele colocou realmente perto aqui da cintura. Mas tem o livre-arbítrio de colocar onde quiser. Bom, porque ele aí... vibra e apita. Ele faz... Então vamos mostrar como é que é. Pega lá a bandeirinha, Nossa, eu vou pedir pra você assistente. colocar aqui perto. Isso, na posição Nós, certinha. assistentes, temos um botão na bandeira. E toda vez que a gente quer chamar a atenção do árbitro para marcação de uma falta, de um impedimento, a gente aperta. Vamos ver se vai sair o sonzinho aqui, ó. Aperta de novo. Tá aí, pegou o bip. Não, Né? o que funciona Muito mais bem. não é o barulho, porque às vezes a vibração. é a vibração, né? A força dessa vibração. Aí o árbitro central olha para o assistente. Algumas bandeiras são diferentes, o toque, né, do bip. O assistente 1 faz um barulho, o assistente 2 faz o outro barulho. Para o árbitro não ficar caçando Onde foi o bip? mosca, né? Da onde veio. Borboleta, pois é. E isso ajuda muito a gente, né? Aquela mão na bola, que o Legal. árbitro não viu, alguma falta. Mas, assim, tem o risco de isso falhar, certo? Tem o risco da falhar. gente tem o risco de falhar. Aí a gente tem que ficar apertando que nem uma doida. Como qualquer tecnologia. Uma vez não funcionou porque acabou a bateria. Eu fiquei lá gritando e apertando que nem uma doida, chacoalhando a bandeira. Por isso que ela tem o pano para ajudar. E tem que rezar para o árbitro não pode depender disso, né? Isso serve para auxiliar. É um apoio. Né? Se ele depender disso, se não funcionar, Legal. ele perde. Legal. Vou te passar aqui o microfone de volta, Grazi. Então, só para você mostrar ali pro Marco Antônio, qual o cartão que você vai dar pro Reinaldo hoje, na hora que ele estiver saindo do estúdio. Mostra aí, escolhe uma cor aí, escolhe uma cor não, tem que mostrar ali pro Marco Antônio. O amarelo que é advertência. Não, que é isso, mostra lá. É o cartãozinho, simpático. é um cartão de plástico, né, e você pode escrever no próprio o cartão. cartão a gente pode escrever o que quiser, né? Declaração de amor, telefone do torcedor. Dá até pra mostrar no detalhe aqui, ó. Esse daqui é personalizado, vamos ver se pega lá, vou mostrar aqui, segurar, ó. Aqui, deixa eu virar pra cima. Graziele Crisol, tá aí, ó. Administração Sila Santana. Que beleza, hein, Grazi? Beleza, assim dá gosto de trabalhar. Mais uma participação do internauta aí, Luciane? Vamos lá. Pra gente chamar o brasileiro da Série B? O Rafael diz o seguinte: parabéns a todos do programa. Abraço pra Luciane e o Reinaldo Leiva. A Luciane, como sempre, mandando muito bem. Muito obrigada, Rafael. Que beleza. E sempre a Luciana continua pagando por aí, né? Distribuindo Imagina. Abraço, seus Rafa. votos aí. Um grande abraço pro Rafael. Bom, a Maiara Azevedo do bairro da Penha, São Paulo. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero parabenizá-los pelo excelente programa. Gostaria de saber Maiara. o que vocês acham sobre o desempenho do Santos sem o Neymar, o Ganso e o Elano. O Muricy vai ter dificuldade para escalar o time sem esses três grandes jogadores? Abraços e um grande beijo a todos. Já beijo. Já está tendo. Tanto é que tomou 3-0 do Palmeiras e simplesmente, Maiara, para resumir a sua pergunta, até porque estamos com o tempo um pouquinho apertado, vira um time comum. Quem desequilibra são os meninos. E pior que vai perder jogadores pra sub-20 ainda. E aí vai ficar até pior, mas, bom, aí vai ficar pro próximo programa, porque não vamos ter tempo de discutir isso nesse, mas eu acho o Santos privilegiado pela CBF, não concordo com a mudança de escala do Santos, não, só porque perdeu 7 jogadores, não concordo
concordo de forma nenhuma, porque se for assim vai dar direito para muitos times Mas isso está no regulamento, é lei, né? Não, tudo bem, é lei, mas então a gente tem que rever essa lei, rever o bom senso, ou então começar a mudar o número de jogadores para menos, porque de repente o Santos pode perder 7 e o São Paulo 2 e vai ter a mesma prejudicação. Mas a lei diz mais de 2 jogadores, 3 para cima já pode suspender o jogo. Então, mas os dois vão ser prejudicados dependendo do jogador que você tira da equipe, certo? Mas tem uma Copa América no meio de Campeonato Brasileiro, é complicado. Não vou nem falar o que eu já falei no começo do programa, calendário e campeonato estadual tá errado. Então, a gente parte desse pressuposto. Eu queria só que você falasse, mas muito rápido, Reinaldo. Situação do Kleber no Palmeiras. Essa novela chata, hein? Sim, aliás, eu vi o depoimento dele hoje, tanto você está a fonte no Globo Esporte como agora na Rádio Globo. Ele criticou abertamente a diretoria do Palmeiras. Eu não sei se nesse momento o Kleber tem clima para continuar jogando no Palmeiras. Ele acusou a diretoria de fazer pressão com relação à torcida dele, do Valdívia, do Lincoln. Ele falou absurdos, barbaridades, ele falou coisas assim assombrosas sobre a diretoria do Palmeiras. Não sei se ele está forçando ou não uma saída para o Flamengo, mas a situação do Kleber para mim é insustentável no Parque Antártico. Aí eu queria dizer o mesmo prejuízo, viu? Predicação saiu aqui inventado. Campeonato Brasileiro da Série B para você, vai aparecer na tela resultados desta rodada, da 10ª rodada já. E já vamos para a 11ª na Série B. Tá aí, ó, Criciúma 2, Goiás 0, Duque de Caxias 2, Barueri 3, Portuguesa 1, Salgueiro 0, Vila Nova 2, São Caetano 0, Vitória 4, Bragantino 1, Sport 3, Ponte Preta 1. Tela seguinte. Americana 2, Ituiutaba, ou Boa, agora chama Boa de Minas Gerais, né? 1, Asa 4, Paraná 2 e Casa 1, Náutico 2 e Guarani perdeu em casa para o ABC por 2-1. Classificação, Portuguesa ainda lidera com 20 pontos, seguida pela Ponte Preta e pela Americana com o mesmo número de pontos. Paraná fecha o G4 por enquanto com 17, mas competem com o Paraná com o mesmo número. Vitória, Sport, ABC e Criciúma. O Náutico tem 16 e Vila Nova 14. Na página seguinte você vai ver o Asa também com 14, Barueri tem 13, Ituiutaba ou Boa com 12, São Caetano no 14º com 10, Goiás, aí vem a turma do 9, né? Goiás, Salgueiro, Guarani, Icasa e Bragantino com 9, todo mundo foi mal nessa rodada, e o Duque de Caxias com 3. A próxima rodada começa nesta terça-feira, mais conhecida como amanhã, no Anacleto Campanella, 9 da noite, São Caetano e Asa, mesmo horário para Náutico e Americana nos aflitos. A rodada segue na sexta-feira, com Paraná e Vila Nova no Durival de Brito, 9 da noite, Goiás e Vitória no Serra Dourada, também às 9, e Ituiutaba e Portuguesa no Melão, também às 9. E aí a rodada termina no sábado, Moisés Zucarelli, Ponte Preta e Guarani, o derby campineiro, 4h20 da tarde, Bragantino e Sport no Nabia Bichedi, também 4h20, Salgueiro e Criciúma no Ademir Cunha, ainda no mesmo horário, 4h20, Grêmio, Barueri e Icasa na Arena de Barueri, 4h20, e um pouquinho mais tarde, ABC e Duque de Caxias no Frasqueirão. Sempre aquela lembrança é válida, a gente faz a tabela baseada na CBF, horários e locais podem mudar. Antes de passar para você, Reinaldo, o Grazi, é mais legal para um árbitro apitar um clássico ou um jogo mais morto? Porque, por exemplo, tem o derby campineiro que vai pegar aí, fogo, com né? certeza, quando a gente sabe que é derby, principalmente no interiorzão, né, que vai a cidade inteira, é um mega evento da cidade. É uma delícia, né? A gente se prepara para os jogos igual, né? Todos os jogos são iguais. Só que um derby, né, a gente fica ainda mais, né? A gente tá com a torcida, né? Quando tem bastante torcida, a gente já entra naquela empolgação maior, né? Não tem como falar um jogo sem torcida, que não tem ninguém, né? Como o São Caetano, né? Que a Bengala Azul nem tá indo mais. Então é mais gostoso fazer um derby, sim. Então é mais adrenalínico. É mais adrenalina. Tá certo. Reinaldo Leiva, diga aí da rodada da Série B. Então, Portuguesa, será que dessa vez vai? Aí que tá, pra mim é o time que até agora mostrou melhor futebol e mais regular, né, cara? Porque o restante é muita estabilidade. A Vitória ganha uma, perde outra. O Sport goleia, depois perde. Tá muito equilibrado. Mas a Portuguesa, do nosso amigo Anderson Lima, que esteve aqui recentemente, vai indo muito bem. Agora, destaque negativo para o São Caetano, na cidade da Grazi, que vai muito mal. Pena. Trocou o treinador, saiu o Márcio Amanhã eu vou lá ver. Eu acho que eu vou lá ver. Lá, que veio o Vadão e continuou a equipe já perdendo, uma equipe que não sei. Veio o Vadão, que é aumentativo, e continuou com o futebol. Falar aumentativo, pelo amor de Deus, aquele estádio Ademir Cunha. Não use aumentativo, que não vai ficar bonito. Deixe como Ademir Cunha. Por favor. Tá? Não faça como fizeram com o Melão, né? Que é Melo e Melão. Ademir Cunha não dá. Cunha, não vai dar vai sair do ar se é aumentativo. Não vai dar negócio Grazi, legal. esse São Caetano que não vai, Grazi, você que é da cidade, como é que você vê a equipe? Não sei, eu sou suspeita pra falar. Depois da queda do nosso Tortorello,
Eu acho que o futebol acabou, essa é a minha opinião. Desde que o Tortorello partiu, a gente não teve mais futebol em São Caetano. Deixa eu passar lá pro internauta, Luciane, porque eu tenho mais uma pergunta ainda de relevância para fazer para a Grazi, mas quero ouvir o internauta, que a voz principal é do internauta, afinal, o programa Esporte na Rede é feito para você. Diga lá. Vamos lá. Bom, o Marcelo de Santo André diz o seguinte: o Esporte na Rede é o melhor programa de esportes do Grande ABC. Parabéns a todos da equipe. A menina que lê os e-mails é muito simpática. Muito obrigada, Marcelo. E continue ligado no Esporte na Rede, certo? Tem mais? Bom, o Renato, ele tá eu acho que ele chegou meio atrasado, sabe? Que ele está perguntando se a nossa bandeirinha é solteira, sabe? Eu sou solteira, tá na moda, mas solteira eu sou. Tem mais, ó, o pessoal do ABC hoje participando em Juliano em peso. Diadema. ABC, Santo André. Fala, Reinaldo, também na internet agora? Você não para, hein? Um grande abraço e sucesso. Obrigado, Juliano. Eu continuo acompanhando aqui o Esporte na Rede. Para encerrar a participação a Soraya, Parque Novo Oratório Santo André. Ela quer que vocês falem mais dos times do ABC. Como andam os times do ABC. E o Thiago, de Santo André, ele quer saber se o Tevez realmente volta pro Corinthians. O Corinthians fez uma proposta oficial por empréstimo, mas só depois da Copa América que essa situação vai se desenrolar ou não. Rapidamente falamos aqui do São Caetano. Santo André estreia no próximo final de semana na Série C. Péssimo. Contra o Brasil de Pelotas no Bruno Daniel, no domingo. E a equipe do São Bernardo Futebol Clube, que está na segunda divisão, vai jogar a Copa Paulista também, apesar do próximo final de semana. Não fala assim do Tigre. Falarei dos times do ABC. O pessoal me xinga quando eu digo isso, mas falarei dos times do ABC quando aqui houver times de verdade. Aí eu comento sobre os times do ABC. A gente vai então deixar a Fórmula 1 para falar no programa que vem, já que também a corrida é só no outro domingo. Então a gente está aqui dando uma corridinha com o final do programa. Eu só queria perguntar para você, Grazi, porque eu acho que isso é importante. Por exemplo, o Salvo Spínola, a quem eu acho um árbitro ruim, minha opinião, tá? Minha opinião é um árbitro ruim. E pra mim, apitou mal o jogo da Argentina com a Colômbia. Nossa, achei ele excelente. Apitou muito mal a Argentina com a Colômbia. E pra mim marcou... Vai ficar com o microfone aí, Luciano. É recado pra você lá. Oi? Então o meu tá ruim? Então daqui o seu microfone. Aqui agora, estão me ouvindo? Ok, televisão acontece isso. Então, pra mim, o Salvio não é um árbitro bom, tá? Acontece. E aí, pra mim, ele apitou mal o jogo da Argentina, principalmente no lance do pênalti. Então, primeiro eu te pergunto, Grazi, aí a gente vai tentar ser mais conciso. Tem vantagem de pênalti, sim ou não? Não tem nada a ver isso aí. Pênalti é pênalti. E quando não for, não é. Esse negócio falta é falta. Se é dentro da área, pênalti, acabou. Então tá respondido. E o Salvo é um excelente árbitro. O jogo foi muito difícil. E ele foi muito bem. Eu concordo com você. Concordo, ainda bem que temos vozes discordantes, não concordo. Pênalti é pênalti. Não, que sobrou pra você. Vai pra ele, Salve, boa, Grazi. Mas a Grazi disse que o senhor errou. Salve, o senhor deveria ter marcado o pênalti e expulsado o jogador da Argentina, porque seria mais vantagem da Colômbia se isso tivesse acontecido. Situação clara de gol, não é, Grazi? Não, nada a ver. Você acabou de dizer que não tem vantagem de pênalti? Não, situação clara de gol, sim, mas não foi situação clara de gol. Aonde foi situação clara de gol? Driblou o goleiro, tava de gol pro lado. Nem sempre. Pro lado tava no meio da área. Nem sempre situação clara de gol. É mal interpretado isso. Tem vezes que tá lá do outro lado e o pessoal fala, o último homem. Não é isso. A regra não diz isso. Não, ok, mas na minha opinião, situação clara de gol, por quê? No centro da área, era só dar um toque pra dentro do gol que a bola entraria. Portanto, a arbitragem tem polêmica, isso é que é legal. Quero me despedir. Luciano e Bruno, muito obrigado por mais um Esporte na Rede. Agora deixa eu passar aqui pra vocês, senão você não fala. Obrigada, Leandro. Obrigada, Grazi. Foi um prazer conhecê-la. Obrigada, Reinaldinho. E muito obrigada para você aí de casa. Tenham todos uma ótima semana. Até semana que vem. E sempre aguardando aqui a sua mensagem. E muito obrigada pelo carinho. Beijo. Deu áudio aqui pra mim, agora estamos com os problemas de áudio. Antes então de me despedir, quero sempre mostrar aí pra você na tela o blog. Você entre, acesse meu blog pessoal, porque a gente coloca as fotos do programa do Esporte na Rede toda terça-feira. E a gente vai colocar as da Grazi nessa terça-feira. Você vai ver lá, ó, pode, se tivermos a tela, tá aí, ó, leandrojornalista.blogspot.com. A tela seguinte você vai ver fotos da segunda-feira passada com o Júlio Santos, está lá Aníbal, estou lá eu. Então você entre, acesse e você vai conferir aí as fotos com a Grazi, pra você que gosta dela, pra você que achou ela bonita e tudo mais. E lembrando sempre que é para você anunciar aqui com a gente, 4330-3787, 0 operadora 11 de qualquer lugar do Brasil. Participe, traga a sua empresa para cá e anuncie no nosso Esporte na Rede, porque temos aí, graças a Deus, um programa de credibilidade e de ótimo conteúdo. Agora sim, Reinaldo Leiva, muito obrigado pela sua participação aqui no Esporte na Rede. Obrigado, Leandro, Lu, Grazi, Gepeto, Marcão, Leite, Luque, a todos.
E só lembrando que eu não levei cartão amarelo da Grazi, assim como o senhor está suspenso do próximo Esporte na Rede. Tá suspenso, Falou mal do Salve, tá suspenso. Salve, o grande árbitro. Tá certo, eu discordo de você, mas enfim, né? Opiniões, por isso que o esporte e o futebol é legal. Grazi, muito obrigado por ter vindo aqui ao Esporte na Rede, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui conhecer o programa. Espero que você tenha gostado e espero que volte outras vezes também. Muito obrigado. Eu que agradeço, deixo um beijão pros internautas e acesse o meu Facebook, árbitra Graziele Crisol. Tá certo, todo mundo aí pode passar lá no blog que eu divulgo também o seu contato. Se você tiver Twitter, a gente divulga também. Quero agradecer muito a sua participação. Sempre a gente tem aqui uma frase de encerramento. Eu vou procurar onde está, porque agora ficou no meio dos meus papéis aqui, só pra gente terminar o programa de uma forma legal, porque é uma frase positiva. Semana que vem você já achei, ó. Já achei tem vermelhinho. Que aí, não, mas com a minha frase eu vou me salvar. A frase é o seguinte, ó. A frase é de Barão de Montesquieu. Sabe quem é Barão de Montesquieu? Escritor, político, filósofo francês, grande pensador, foi quem foi quem propôs, aliás, idealizou a separação dos poderes, né, políticos, em legislativo, judiciário, etc. Então, a frase é dele: para lograrmos bom êxito neste mundo, convém tenhamos aspecto de tolo e mente de sábio. É uma grande verdade. Estiveram com você nesta noite, estreando aqui Marco Antônio Joares na câmera OGP. Todo mundo aplaudindo, que beleza. Na coordenação de switcher, nosso Marco Antônio Ribeiro. Na direção de imagem, Marco Perim Oleite. Aqui no estúdio, Luciane Bruno fez o contato com o internauta. Reinaldo Leiva foi o nosso comentarista. Fora do estúdio, supervisão de Mara Rodrigues Alves, direção artística da Liliana Gonçalves, direção geral do Luque Rabanelli e a apresentação deste que vos fala, Leandro Martins. Lembre-se, se você quiser assistir ao Esporte na Rede novamente, acesse o site da UpTV, ele está aí armazenado e fica por uma semana. Na próxima segunda-feira, a gente volta ao vivo, 15 para 7 da noite. Agora você fica com o programa Dulce Galindo e a gente se encontra semana que vem. Até lá! Sou brasileiro, tem a ginga, tem o jogo solto. O jogo solto.